Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Neymar decidiu e o Santos bateu o Flamengo dentro da Vila Belmiro. Vamos falar sobre isso antes. Like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo. Tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística de futebol, acompanhamento de jogos em tempo real. Tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar o Flash Score. É só vir no primeiro comentário, clicar no link, vai direto para a sua loja de aplicativos, faz o download e começa a usar. Você vai ver quanta coisa legal eu vou usar aqui no canal do VSR sobre esse jogo, e também sobre a participação do Neymar. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira, depois de na quarta-feira termos vários jogos do Campeonato Brasileiro, e eu vou logo aqui ao app do Flash Score justamente para a gente acompanhar os resultados da rodada. A rodada começou com o Palmeiras empatando em 1-1 com o Mirassol dentro do Allianz Parque. Depois o Corinthians ganhou do Ceará fora por 1-0. O Santos bateu o Flamengo por 1-0 na Vila Belmiro. E fechando a rodada, Botafogo e Vitória ficaram no 0-0 no Newton Santos. E o São Paulo empatou em 2-2, né? Saiu na frente, tomou a virada por 2-1 e depois empatou com 2-2, 2 gols de André Silva em assistência do Luciano. E para mim o grande jogo da rodada foi a vitória do Santos sobre o Flamengo por 1-0 na Vila Belmiro, num jogo em que você colocava frente a frente o líder do campeonato, o Flamengo, com o Santos tendo o Neymar. E no fim a vitória o jogo termina com um desfecho de 1-0 para o Santos, um belo gol do Neymar decidindo a parada. Quem acompanhou o jogo viu um Neymar muito solto, viu um Neymar muito desenvolto, e ao longo da transmissão eu assisti lá no Premiere, veio a informação lá da reportagem de que o Neymar está totalmente liberado. Não tem mais controle de carga em cima do Neymar neste momento. Então a expectativa é que o Neymar seja titular novamente contra o Mirassol no fim de semana. E aí é evidente, e ontem ficou muito claro isso, que o Santos tendo o Neymar à disposição, o Santos tendo o Neymar jogando bem, é lógico que o time do Santos é outro, é lógico que o Santos vai pensar em outra faixa de tabela, contando com o Neymar, porque o Neymar é muito diferente, a gente sabe disso, a gente fala isso, não precisa investir tempo para ficar falando nisso, e ontem foi uma mostra muito clara disso. Com a vitória, o Santos dá um salto na tabela, o Santos subiu para a 13ª posição na tabela. Aqui está a tabela que eu peguei lá no Flash Score. O Flamengo segue líder, mas pode perder a liderança nesta quinta se o Cruzeiro empatar ou vencer o Fluminense no Maracanã. E o Santos, você vê ali na 13ª posição, o Santos deu um salto com os 14 pontos que ele tem. É lógico que agora vai entrar naquela fase que a gente tem dificuldade de entender qual é a real posição dos times na tabela, porque vai ter time com menos jogos. Nesse momento, por exemplo, antes do jogo entre Fluminense e Cruzeiro, a gente tem time com 11, com 12, com 13, com 14 jogos. Então, vai começar aquela bagunça, mas o Santos está lá, 13ª posição, 14 pontos. O Grêmio está à frente com 16 e o Inter está atrás com os mesmos 14 pontos do Santos. E para falar do jogo, sem dúvida foi um jogo muito bem jogado, né? Com o Flamengo tendo mais a bola. Se você olha aqui as estatísticas lá no site, no app do Flash Score, você vê o Flamengo com 74% de posse de bola no jogo. O Flamengo teve mais a bola, só que em termos, as outras estatísticas foram muito parelhas. Finalizações totais, 10-8 para o Flamengo. Finalizações ao gol, 5-4 para o Flamengo. Grandes ocasiões criadas, 3-1 para o Santos. Que isso gera ali
uma análise que a gente vai fazer desse jogo. O Flamengo foi pouco contundente, teve mais a bola, foi pouco contundente, e aí acho que é mérito do sistema do Kleber Xavier, que tem conseguido apresentar um Santos muito mais sólido, muito mais consistente. Na frente da área, Rincon e Zé Rafael fizeram um belo trabalho, não deixaram o Flamengo usar muito as entrelinhas. Uma ou outra bola do Flamengo que entrou ali, em especial com Plata saindo da área. O Barreal fazendo um trabalho muito interessante pelo lado direito, de fechar o lado direito em vários momentos e aparecer na frente. O Barreal quase fez um gol de cabeça no começo do jogo. Então, esse cenário tem dado um Santos muito mais sólido, um Santos que não sofreu tanto com a posse de bola do time do Flamengo, ou seja, o Flamengo teve 74% na posse de bola, ou seja, a cada 4 minutos, 3 a bola ficou nos pés do Flamengo, e o Flamengo não criou tanto assim. Se você olhar chance realmente que o Brasão teve que trabalhar, eu aponto 3 aqui no jogo. Uma finalização do Plata da entrada da área, que o Brasão fez uma grande defesa, depois uma cabeçada do Danilo, depois de um levantamento do Arrascaeta numa falta na meia esquerda, e no segundo tempo, depois de uma jogada muito envolvente pelo lado esquerdo, o Jorginho achou o Plata dentro da área, ele deu meio que uma cavada, e a bola acho que entraria, e o Brasão fez a defesa. No mais, essa posse de bola do Flamengo não foi uma posse de bola muito contundente, e aí o Santos estava pronto para neutralizar essa posse de bola do Flamengo e incomodar. Tanto é que, se você viu ali nas estatísticas, as chances claras na avaliação do Flash Score foram 3 do Santos e 1 do Flamengo. O Santos poderia ter feito 1-0 logo no começo, na cabeçada do Barreal entrando na área depois do cruzamento da esquerda, que o Rossi defendeu. Depois o Léo Ortiz falha na saída de bola. O David Washington é acionado, finaliza da entrada da área e o Rossi joga para escanteio. E depois tem uma jogada do Neymar no primeiro tempo, que ele entra rabiscando pela esquerda, rola para trás, na última hora a bola, se eu não me engano, chegaria para o David Washington e a zaga do Flamengo corta. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo tem uma finalização do Neymar, antes do gol, lógico, que o cruzamento da esquerda, o Rossi tira de soco, a bola sobra no pé do Neymar, ele finaliza no gol e o Rossi joga para escanteio. Então, o Santos foi bem mais perigoso nessa capacidade do Santos de proteger bem a sua frente da área e acelerar e sair muito rápido nessa transição aí que o Santos funcionou. E aí, já na reta final do jogo, com o time do Flamengo claramente caindo o nível físico, o Santos chega ao seu gol, e é um gol com a cara do Neymar, né? Porque o Arrascaeta recebe essa bola no meio-campo, demora a tomar sua decisão, e aí a pressão chega nele, o Rincon rouba a bola e de primeira, meio que rápido, aciona o Guilherme na esquerda. O Flamengo estava saindo para atacar, é um Flamengo fora de posição, o Guilherme avança, acha o Neymar no meio, o Neymar gira o corpo, mantendo o Léo Pereira fora do alcance dele, né? O Léo Pereira, se tentasse alguma coisa ali, cometeria pênalti, porque o Neymar estava de costas. E aí depois, quando o Varela vem na cobertura, o Neymar dá um tapa pro lado, tira o Varela, bate cruzado. Não dá pro Rossi, né? A bola sai do alcance, o Rossi até toca nela, e aí o Neymar faz 1-0 para explosão na Vila Belmiro, um gol com a cara do Neymar, um gol muito típico do Neymar, de um Neymar que já passou a reta final do jogo, jogando num sistema ali muito interessante, que talvez seja uma solução para o Santos em vários momentos, que é um Neymar mais como uma espécie de um atacante, de um falso 9. Porque o Kleber Xavier tira o David Washington aos 75 minutos, ou seja, aos 30 do segundo tempo, e quando ele tira o David Washington, ele não bota o Tiquinho Soares. Tiquinho Soares estava à disposição no banco de reservas, e ele tira o David Washington e não bota o Tiquinho Soares. Ele
empurra o Neymar para ser esse espécie de centroavante. Ele abre o Robinho Júnior lá no lado direito, um jogador mais contundente. Ele tira o David Washington, bota o Bom Tempo ganhando mais um jogador na faixa central, e o Neymar é empurrado para ser o centroavante. E funciona muito bem em outros lances ali, conseguindo fazer conexões, saindo um pouco da área, e no gol ele funciona bem dentro da área. É um belíssimo gol. O quinto gol do Neymar contra o Flamengo, essa arte também que o Flash Score fez aqui, o gol do Neymar contra os principais clubes cariocas. Ele fez ontem o quinto gol dele contra o Flamengo, tem 2 gols contra o Botafogo, um gol contra o Vasco, um gol contra o Fluminense. Números aqui que o Flash Score separou pra gente. E principalmente a sensação de um Neymar solto, um Neymar que jogou com confiança, não era um Neymar em outras ocasiões que a gente viu o Neymar meio que controlando os movimentos, talvez com medo de se machucar. Ontem foi o Neymar solto. Tem o Neymar uma jogada ali pelo lado esquerdo no segundo tempo, que ele sai driblando todo mundo e o Arrascaeta puxa a camisa dele, porque sabia que se ele não puxa, o Neymar ia parar dentro do gol. Então, um Neymar solto, um Neymar que dá ao Santos um cenário positivo, um cenário bom, porque de fato o Neymar estando em campo e o Neymar jogando metade do que ele pode, é claro que vai ser um Neymar que vai alçar o Santos a outros pensamentos. O time do Santos tem alguns problemas defensivos, especialmente com os zagueiros, por exemplo, mas do meio para frente o time do Santos tem qualidade. Zé Rafael, Bom Tempo, Neymar, Roleiser, que ontem estava suspenso, tem o Guilherme, que ainda oscila muito, mas pode fazer uma jogada como a jogada do gol. Ontem não fez um grande jogo, mas apareceu na assistência do gol. Tem o Robinho Júnior crescendo de produção, tem o Barreal dando um equilíbrio ao time. Então, do meio para frente, David Washington, do meio para frente, o Santos é um time bom. Com o Neymar a 50% do que ele pode, já transforma o Santos. Então, a questão do Neymar, como eu venho falando aqui, é simplesmente estar em campo ou não. E o Neymar ontem estava em campo e decidiu. No lado do Flamengo, o Flamengo ontem sentiu claramente uma queda física muito grande no segundo tempo. O elenco do Flamengo neste momento está curto e os jogadores que têm saído do banco não têm correspondido tanto. Por exemplo, Cebolinha, Michael, são jogadores que não têm conseguido manter o pique. O De La Cruz ainda não entra no ritmo que se espera. Então é um alerta ligado aí para o Flamengo, porque vai vir aí uma sequência muito dura, né? Muito complicada para o Flamengo na temporada, porque se você pega o Flamengo no fim de semana, encara o Fluminense, um clássico, depois encara o Red Bull Bragantino, fora de casa. Red Bull Bragantino tem os mesmos 27 pontos do Flamengo. Depois recebe o Atlético Mineiro 2 vezes, uma vez pelo Brasileiro e uma vez pela Copa do Brasil. Então, assim, até o fim de julho, o Flamengo ainda tem 4 jogos e 4 jogos muito duros, muito duros. Fluminense, lógico, no Maracanã, mas com o mando do Flamengo, Bragantino fora, Atlético Mineiro 2 vezes. Então, acende esse alerta aí de um Flamengo que cansou demais na reta final do jogo e que ontem não conseguiu transformar o seu domínio de bola em contundência. Foi um Flamengo menos efetivo do que deveria. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? A partida do Neymar te animou? O que você achou da sequência aí do Neymar? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado para baixar o app do Flash Score. Totalmente de graça no seu celular. Você não paga nada para baixar o app do Flash Score. E tem várias coisas importantes e várias estatísticas muito interessantes para você, inclusive estatísticas individuais dos jogadores. É isso. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.